Nós estamos vivendo um tempo difícil e precisamos estar aprofundados no conhecimento da palavra para nós não cometermos erros, coisas que desagradam a Deus. Amém? Primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. O tema já foi falado, é rebelião. Glória a Deus. Amados, essa palavra, rebelião, ela significa ação ou efeito de rebelar, de se recusar a obedecer uma autoridade legítima, ação violenta de resistir a agentes de autoridade, insurreição, levante, sublevação, qualquer oposição a uma autoridade ou instituições de poder. Isso é rebelião. Amém? Nós precisamos entender, eu já falei isso aqui outras vezes, que nós sempre vamos estar debaixo de uma autoridade. Em outras palavras, sempre haverá uma autoridade para nós obedecer. Amém? E nós precisamos entender isso. O versículo que nós lemos diz que a rebelião é como, fala comigo, é como a feitiçaria. Ou seja, Deus vê o rebelde da mesma forma que Ele vê um feiticeiro. Ou seja, a punição que o feiticeiro vai sofrer, o rebelde também irá sofrer. Mas por que será que Deus vê a rebelião como a feitiçaria? Vamos ver. Quando a pessoa se rebela, ela rejeita a autoridade de Deus. Ela está dizendo assim, quando ele se rebela contra Deus, ela diz assim, Deus, eu não reconheço a tua autoridade. Eu não te devo obediência. Eu não preciso me submeter a você. Isso é uma rebelião contra Deus. Nesse caso aqui, Satanás foi o primeiro a se rebelar. E ele se rebelou contra Deus. Quando a pessoa vai para a feitiçaria, ela também está rejeitando Deus. Ela está dizendo assim, Deus, eu não te reconheço como autoridade para solucionar os meus problemas. Então, eu vou recorrer à feitiçaria, ou seja, ao diabo, para resolver meu problema. Por isso que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Os dois são iguais, porque os dois rejeitam a autoridade de Deus. Amém? Amém. Compreenderam? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que Deus é a fonte de toda autoridade. Toda autoridade provém de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Nós podemos ver em Romanos capítulo 13, o versículo 1, que diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Amém? Então, as autoridades foram constituídas por Deus. Logo, se eu me rebelo contra uma autoridade que Deus constituiu, eu estou me rebelando contra Deus. Amém?
Então nós precisamos tomar cuidado. Nós, de maneira nenhuma, devemos nos rebelar contra as autoridades que Deus levantou. Seja elas no campo religioso, autoridades eclesiásticas, autoridades do lar. Primeira autoridade do lar, o esposo. Depois vem a esposa, os filhos devem obediência ao pai e à mãe, e levantar-se contra essas autoridades trará consequências terríveis para a vida da pessoa. Amém? Então, amados, nós precisamos tomar muito cuidado para nós não ceder em nenhum momento para a rebelião. Mas vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a primeira rebelião. O incrível, irmão Antônio, é que essa primeira rebelião, ela acontece no céu. Não é? Incrível isso, não é, irmão? Deveria acontecer em qualquer outro lugar, mas a primeira rebelião, ela acontece no céu. É a rebelião de Satanás. Eu quero, antes de aprofundar nisso aqui, trazer um esclarecimento. Quem de vocês aí sabem que Lúcifer é o nome do diabo? Alguém sabe? Amém? Todo mundo sabe? Agora, amados, nós precisamos entender que esse nome, Lúcifer, ele não existe no grego. Não existe esse nome. O que está escrito em Isaías 14, versículo 12, é a palavra estrela da manhã. Está escrito assim, Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Quando Jerônimo traduziu a Bíblia do grego para o latim, a famosa versão Vulgata, ele pegou estrela da manhã e traduziu como Lúcifer. Os irmãos estão entendendo? O engraçado é que em Apocalipse 22:16, onde a palavra estrela da manhã aparece de novo, referindo-se a Jesus, aí ele não traduziu como Lúcifer. Conclusão, com isso, ele deu um nome para Satanás. Mas não existe. Porque, irmãos, a palavra Lúcifer quer dizer portador de luz, ou aquele que tem a luz em si. Eu te pergunto, Satanás merece esse título? Ele pode ser chamado de portador de luz? Ou aquele que tem a luz em si? Então, irmãos, na verdade, esse nome foi um nome inventado, não é nessa tradução da Vulgata. Se os irmãos quiserem pesquisar lá no YouTube, está lá, você coloca lá versão Vulgata e você pesquisa, tá? Você vai descobrir que só na Vulgata aparece o nome Lúcifer. E esse nome ficou sendo um nome feio, mas o nome não é feio. Olha o significado: portador de luz. Aquele que tem em si mesmo a luz. O nome é bonito, mas porque disseram que esse nome é do diabo, ninguém coloca o nome do menino de Lúcifer, né? É isso que você pensa? Pois é, no Ceará apareceu uma família que colocou o nome do garoto de Lúcifer. Só que agora o menino, já um adolescente, juntamente com o avô, entraram na justiça e ganharam o direito de mudar o nome do menino, não é? Eu estava pesquisando e achei que lá no Ceará uma família colocou o nome do filho de Lúcifer. Mas vai mudar. Bom, amados, explicado isso aí, eu quero que você abra a sua Bíblia agora comigo, Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 até o versículo 17. E nós vamos ler isso aqui e procurar interpretar de uma forma que você venha entender.
Ezequiel 28, do versículo 12 ao 17. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 17. Amém? Amém? Diz assim, o versículo de número 12: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Começa falando do rei de Tiro. O rei de Tiro, não é? E aparentemente, se você não prestar atenção, você vai achar que está falando do governante de Tiro e do país de Tiro. Mas, aprofundando, você vai ver que não está falando, porque aparecem algumas coisas, alguns detalhes que você vai entender que está falando do próprio Satanás. Veja bem como aparece aqui. Tu és o aferidor de medida. Ou seja, quando Deus queria se referir a alguma coisa perfeita, bonita, sem defeito, ele apresentava o anjo que ele tinha criado como sendo a peça piloto, né? Vocês trabalham com a peça piloto, o modelo, não é isso? Então o diabo era a peça piloto ali. Toda vez que Deus queria falar de um padrão de beleza, de perfeição, o diabo era esse aferidor de medidas. Os irmãos percebam, tal era a glória, a luz que ele refletia em si. E o mesmo versículo diz que ele era cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele era muito sábio e ele era perfeito em formosura. No versículo 13 diz: estavas no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas era a tua cobertura. Esse Éden que Satanás habitava, que Deus colocou, não era o mesmo Éden que Adão e Eva viveu. Amém? Não era. Por quê? Quando a Bíblia relata do Éden que Adão e Eva viveu, não fala das pedras preciosas que havia no Éden em que Satanás habitava. Amém? Há uma diferença. Lá fala de rios, de árvores, mas não fala de pedras preciosas. Então esse Éden que Satanás viveu nele era um Éden superior ao que Adão viveu. Era mais rico, era mais cheio de esplendor. E ele estava ali com a missão de prestar um trabalho para Deus. Continuando aqui, não é? Estava no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Alguns comentaristas dizem que a música estava no próprio corpo do diabo, desse anjo, que mais tarde ele vira diabo. Que quando ele andava, emitia som de instrumento. O seu corpo era como um instrumento e produzia louvores a Deus. Então o simples movimento dele produzia louvores para Deus. Essa era a missão dele. E essas coisas foram criadas para ele, para que ele vivesse essa glória que Deus tinha dado a ele. Continuando o versículo: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas andava. Ele andava, irmão Antônio, no meio do luxo.
sabe? Nós aqui nunca tivemos o privilégio, irmãos, de andar, e eu acho que a gente não vai ter enquanto estivermos nesse mundo, só lá no céu, andar no meio das pedras preciosas, de ouro, diamante, safira, esmeralda. Ele andava no meio, ele era um ser perfeito, a perfeição fazia parte da sua vida. Perfeito, versículo 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha, ele era perfeito, até o dia que ele mudou a atitude do seu coração. Ele mudou os pensamentos do seu coração. Agora, irmãos, o incrível é que, ao olhar para Deus, você não vai ver defeito e nem falha. Deus não tem defeito, Deus não tem falha. Por que Satanás se levantou contra Deus? Sendo que Deus não tinha defeito, Deus não tinha falha. Se você pegar as demais rebeliões que existem na Bíblia, e se você pegar as rebeliões que não estão na Bíblia, que tem muitas, você vai ver que geralmente o líder da rebelião, ele se baseou em alguma coisa para se levantar contra a autoridade que estava sobre ele. Pode prestar atenção. Todo rebelde, ele se baseia em algum erro da sua liderança, em alguma coisa, alguma desculpa. Mas Satanás não, irmão. Satanás não tinha um erro para ele observar em Deus, nenhuma falha. Ele não tinha. Ele, segundo alguns comentaristas, era o anjo que tinha mais proximidade de Deus. Era o que estava mais perto de Deus, que tinha mais contato com Deus. Ele era cheio de privilégios. Continuando aqui, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Irmãos, aqui nós temos uma descrição de quem era o diabo, o que ele tinha como privilégio, e as coisas que Deus honrou ele. Nós vamos ver nos demais estudos que todo rebelde, ele não é um Zé Ninguém na instituição. Não. Todo rebelde, ele é uma pessoa que tem posição, poder de influência. Então nós vamos observar, irmãos, aqui, eu descrevi aqui, dentro da minha compreensão, sobre Satanás, a forma que ele foi criado, o que ele tinha, a sua beleza, o seu esplendor. Aí o diabo, irmãos, ele projetou no seu coração um plano. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Tem gente que diz assim, olha, eu estou sentindo no coração. Mas o que você está sentindo é de Deus ou é de você mesmo? Não é? A Bíblia diz que o coração é enganoso. E o diabo deixou um plano surgir. Está escrito, os irmãos podem acompanhar comigo. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14 também. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Está escrito assim: e tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.
irmão Antônio, igreja, ele não viu defeito em Deus, mas ele cobiçou para ele uma posição que não lhe era permitida. Amém? Ele desejou ser igual a Deus. Você vai entender, ler esses versículos, Isaías 14, 13 e 14, que ele tinha uma posição de comando. Ele tinha um trono, irmão Antônio. Deus deu a ele um trono. Ele era uma espécie de rei que reinava em uma determinada parte que Deus havia dado para ele. Ele tinha um trono. Mas ele não estava conformado com aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele queria ser igual a Deus. Então, mesmo ele não vendo defeito em Deus, nem erro, ele cobiçou algo que não lhe era permitido. Irmão, nós precisamos entender uma coisa. Deus sabe exatamente o que faz. Tem coisas que por mais que você queira, Deus não vai te dar. Porque Ele não preparou isso para você. Os irmãos entenderam? Ele não vai dar. Pastor, e o que eu faço? Paulo disse assim: porque eu já aprendi a contentar com o que tenho. Amém? O diferencial não é a posição que você está, é o que você faz nessa posição. Amém? E eu sempre falo, irmãos, muita gente gostaria de ter uma determinada posição, mas Deus que conhece o coração de cada um de nós, Ele sabe exatamente o que nós damos conta e o que nós não damos conta. Amém? E Deus dá a cada um aquilo que ele tem capacidade de administrar. Mas, amados, o diabo caiu sozinho? Não. Todo rebelde, começando por Satanás, ele tem uma capacidade de persuasão, de convencer as pessoas para fazer parte da sua rebelião. Todo rebelde ele tem esse poder. Ele tem facilidade de convencer os outros para segui-lo e para desobedecer a liderança. Muito cuidado, se você tiver com um rebelde, ao lado de um rebelde, tiver acesso ao rebelde, você toma muito cuidado, porque ele tem o poder, e aí no caso é maligno, de te convencer que ele está certo e que o seu líder está errado. Agora, irmão Antônio, não dá para entender como os anjos seguiram o diabo. Não tem como imaginar por que, irmã Isaíne, os anjos seguiram o diabo. Sendo que Deus é perfeito. Mas ele convenceu. Por quê? Porque ele tinha autoridade. Agora, amados, faz a barganha, não é isso? Então Satanás ele não caiu sozinho, ele convenceu alguns anjos, e não foram poucos, porque em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 3 e 4, ali, nesses versículos, existe algo que os estudiosos da Bíblia, teólogos, confirmam ou acreditam que seja uma referência à queda do diabo. Eu vou ler o texto, os 2 versículos.
E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então aqui há uma referência, essa referência diz que o diabo levou a terça parte das estrelas, e os estudiosos dizem que aqui as estrelas são os anjos, que na queda dele, ele levou também com ele uma terça parte dos anjos. Então, ele não caiu sozinho, ele levou alguém consigo. E esses anjos, alguns são demônios que atuam hoje no reino das trevas, no reino de Satanás. Outros eram anjos tão fortes, tão poderosos, que Deus prendeu. Eles estão aprisionados em cadeias eternas, porque eles não podiam estar soltos ao lado de Satanás, porque tinham um poder de destruição muito grande. Então estão aprisionados, diz a Bíblia Sagrada, estão presos. E os mais fracos estão atuando, atentando a vida da humanidade. Então nós precisamos entender, irmãos, que jamais, escute isso, jamais faça parte de uma rebelião. Como que eu sei, como identificar uma pessoa que está sendo usada pelo diabo para se rebelar contra uma liderança? Vou te dar alguns indícios. Primeiro, a pessoa não olha, não enxerga as qualidades do líder, e sim os defeitos. Se toda vez que você for conversar com uma pessoa, ele sempre te apontar os defeitos do líder dele, comece a ficar atento com essa pessoa. Essa pessoa está dando sinal que o espírito maligno da rebelião já está atuando na vida dele. Amém? Porque quando a pessoa está liberta da rebeldia, ele procura ajudar. Amém? Ele procura ajudar. E não desonrar, desabonar a sua liderança. É necessário que nós tenhamos esse discernimento. Então a pessoa, toda vez que vai falar contigo, ele só aponta os defeitos do líder, não vê as qualidades. E se toda coisa ele justifica que o líder não serve, fica esperto. Fica esperto. Essa pessoa está contaminada. Mas o fulano, por exemplo, numa empresa, aquele gerente não presta não. O gerente só faz coisa errada. Na igreja, o pastor só faz trem errado. Olha, ele não serve mais para ser o pastor, não. Não serve mais. Então, muito cuidado, porque essa pessoa, às vezes, sem saber, está sendo usada pelo diabo para provocar uma rebelião. Então, é necessário que você abra o olho, que nós venhamos abrir os nossos olhos. Porque, irmãos, é muito fácil você olhar num líder e achar defeito nele, sim ou não? Porque o seu líder, em qualquer área que for, ele é humano. E o ser humano, ele tem defeitos. Não adianta. A gente erra. Salomão disse que não há homem que não erra. Todo mundo erra. Agora, irmãos, o incrível é você olhar para uma pessoa e deixar de ver os pontos positivos da pessoa e concentrar apenas nos pontos negativos. Não faz muitos dias, eu fiz uma comparação aqui, não sei quem estava, que eu falei do urubu, quem estava aqui? Ninguém? Então eu vou repetir, vale repetir, não tinha ninguém? O urubu, ele sobrevoa um terreno, ele vê frutas, todo tipo de frutas boas, saudáveis, e ele não para em nenhuma delas. Mas quando ele vê uma carniça,
ele pousa sobre ela. O rebelde, ele tem essa característica. Ele não vê o lado bom do seu líder, ele vê só as coisas ruins, as coisas que não prestam. Irmãos, mas olhando para Satanás, nós vamos ver uma coisa. Primeiro, ele foi ingrato com Deus. Sim ou não? Porque Deus não deu para nenhum outro anjo os privilégios que deu para ele. Uma das características do rebelde, ele é ingrato. Ele não reconhece o que foi feito por ele. Eu já vi cada coisa, irmãos. Eu já vi cada coisa. Eu me recordo de um pastor que trouxe um casal de obreiros de um outro estado, colocou dentro da própria casa, cuidou, consagrou o camarada desde de auxiliar a presbítero. E quando o camarada está lá em cima, aprendeu uma profissão, tudo com a ajuda do pastor, destacou-se na pregação do evangelho, começou a pregar, até Deus começou a usar ele. E um certo dia, ele juntou com a galera lá e fizeram uma proposta para tirar o pastor da igreja. E o pastor naquela reunião, chorando, disse: vocês querem me tirar hoje da igreja, mas se eu hoje sair daqui, eu não tenho nem dinheiro para pagar o caminhão da mudança. E eles lá: não, mas tem que sair, não serve mais para estar aqui. E o pastor chorou na reunião. Eu olhei para aquilo ali, irmã Crediane, fiquei com repulsa, sabe, com nojo daquilo. Mas, amados, toda rebelião, ela é punida. Todos os rebeldes, eles são punidos. Deus não perdoa rebelião. Por que Deus não perdoa, irmão Antônio, a rebelião contra uma pessoa que ele levanta? Porque Deus sabe o que é lidar com rebelde. Então, Deus sabe o que é isso. Porque Deus lidou com Satanás. Então, quem se rebela, ele torna-se um agente de Satanás, e ele vai ser punido por Deus da mesma forma que Deus puniu Satanás. Esse obreiro passou um tempo, depois a mulher dele traiu ele. Aí vendo. Aí ele, para se vingar, traiu ela também. Continuou junto, mas se vingou. Depois ele sofreu um acidente, quase morre. Hoje ele está por aí. Não é? Teve um prejuízo muito grande. Então, amados, nós jamais devemos seguir o exemplo de Satanás. Nós devemos seguir o exemplo de Deus. Deus é o nosso exemplo. A Bíblia diz que o homem não recebe coisa nenhuma se do céu não lhe for concedida. Amém? Vocês acreditam que eu só sou pastor nessa igreja aqui porque Deus quis? Sim ou não? Só porque Deus quis, irmão, senão eu não seria. Tem mais uma coisa: no dia que eu achar que eu sou alguma coisa, Deus me coloca aí, pega um de vocês e coloca aqui, ele faz um trabalho melhor do que o meu. Amém? É assim que funciona. Então nós devemos tomar muito cuidado para não sermos ingratos com as pessoas que nos apoiaram, que nos deram a mão, que nos ajudaram, que fizeram algo por nós. Nós precisamos saber uma coisa, irmão: saber relevar as falhas dos nossos irmãos. Sim ou não? Irmãos, como pastor, se nós, irmão Antônio, não soubéssemos relevar as falhas dos irmãos, a gente mandava quase todo mundo embora da igreja. Sim ou não? Mas nós olhamos para os irmãos e nós vemos as falhas deles e a gente releva. A gente arruma até uma desculpa para a própria mente, irmã Cleide. Nós arrumamos uma desculpa para a nossa própria mente. Não, ele fez isso porque ele é fraco. Ele não está orando. Ele não está jejuando. Ele não está buscando. Ele vai melhorar. A gente arruma uma desculpa porque a gente aprende a relevar as falhas dos irmãos. E às vezes, e por que será que muita gente não consegue relevar
as falhas da sua liderança. Eu não estou falando de pecado não, irmãos. Estou falando de falha. Tem algumas pessoas, eu louvo a Deus por algumas pessoas, aqui da nossa igreja, aqui tem, viu gente? Que às vezes chega em mim e fala assim, pastor, o senhor não está agindo certo nisso aí não. O que você acha da gente mudar isso e isso? E eu paro, eu vou analisar o que o irmão está falando, e muitas mudanças que já aconteceu aqui na igreja, não foram decisões minhas. Eu simplesmente acatei alguma coisa que o irmão deu a ideia. Porque eu não sei de tudo. Mas é tão difícil, quando você sabe que o irmão ou a irmã, ao invés de falar com você, ele forma um grupo e começa a contaminar. Porque esse foi o trabalho do diabo, ele conseguiu contaminar um grupo de anjos para ser expulso do céu juntamente com ele. Então que nós precisamos tomar muito cuidado. Uma outra coisa, irmãos, sobre rebelião, eu vou aproveitar e falar hoje. Olha, posição, eu falei agora há pouco, não é? Quem dos irmãos concordam? Se você não concordar, é problema seu, eu concordo, eu sei o que estou fazendo. Que o irmão Antônio Luiz foi a pessoa que Deus escolheu para ser meu vice. Quem concorda com isso? Você tem dúvida disso? Eu não tenho. Não tenho dúvida. Primeiro, irmãos, ele não brigou por esse cargo. Parabéns, irmão Antônio. Olha, no dia que você vê uma pessoa brigando por uma posição, na igreja, aquela posição não é dele. Porque o que é dele, ele consegue sem briga. O que é dele, ele consegue sem barganha. Você já me deu um terno, irmão Antônio, novo? Você me viu isso? Isaías, você me deu uma camisa bonita para ser a presidente de senhora esse ano? Não. Aquilo que Deus tem para você, Ele te dá sem você fazer barganha. Amém? É Deus que trabalha para que as coisas venham a acontecer na sua vida. Irmãos, eu conheço uma história de um grande ministério, eu vou me poupar de falar o nome do ministério e as pessoas. Um grande ministério que começou com um trabalho dinâmico de um pastor muito dedicado. Esse ministério cresceu, mas cresceu bastante mesmo. E o pastor ficou velho. Eu fico pensando quando eu ficar velho, né, irmãos? O pastor ficou velho. E ele tinha um vice muito autêntico. O vice autêntico, uma pessoa preparada para assumir o lugar dele. E um certo dia, o pastor já com os seus 70 e alguma coisa, esse vice começou a conversar com os obreiros, os demais obreiros, falou assim, olha, está na hora do nosso pastor jubilar. Ele tem que jubilar, já está um velho, não está dando conta mais. E ele convenceu um grupo significativo de obreiro para levar para a reunião a proposta de jubilar o pastor, assalariar o pastor, e ele assumiu o lugar do pastor. E levaram essa proposta para a mesa, lá para a reunião de obreiro. Combinaram tudo. Só que o velhinho falou assim, quem decide o tempo de jubilar sou eu. Não aceito a proposta de vocês. Aí, você sabe que o líder da rebelião é quem sempre se ferra, né? Os outros, todo mundo tira o time de bando, e o líder da rebelião fica sozinho. O ano seguiu, no final do ano, o pastor disse para ele, olha, próximo ano o senhor não será mais o meu vice. Chamou um obreiro que estava no interior, dirigindo a congregação no interior, camarada obediente. Ele falava, vai dirigir tal lugar, ele ia. Vai para tal lugar, ele ia. Chamou e disse, eu quero que você venha agora aqui para a sede, que você vai ser meu vice esse ano. Colocou, o irmão veio, sua famíliazinha. Pouco tempo depois o pastor morreu. Quem assumiu o lugar? O vice. E o outro que queria
Não, você não sabe da história toda. A pressão foi tão grande que ele desviou-se, irmão. Ele se desviou, foi para o mundo. Não faz muito tempo, esse pastor que se desviou voltou para reconciliar com o camarada que assumiu o lugar que era dele. Então o que eu quero dizer para os irmãos? Jamais queira algo que Deus não preparou para você, ou jamais queira algo antes da hora. Tem coisa que é na hora. Josué auxiliou Moisés por 40 anos. E ele não estava brigando em nenhum momento pela posição de Moisés. Não, ele esperou a hora. Cuidado, jamais podemos fazer parte, ou como liderança, ou como liderado de uma rebelião. Quando eu pastoreava no estado do Tocantins, eu passei por um problema difícil. Um pastor, presidente, fez uma sacanagem, se é que se pode falar que pastor faz sacanagem, Macleidiano. Ele me fez de tolo, de palhaço, e aquilo me machucou, irmã Isabel, eu fiquei ofendido. Eu dirigi uma igreja há 4 anos, a Congregação do Campo. Todo mundo gostava de mim. Irmão Antônio, se eu abrisse a boca um pouquinho, eu colocava a igreja todinha contra ele. Sabe o que eu fiz? Não falei nem com minha esposa do meu problema. Não. Porque eu fiquei com medo de que, porventura, ela pudesse falar para algum irmão. Não é que a minha esposa fala, minha esposa guarda o segredo. E aí viesse um problema. Então eu segurei aquele abacaxi só comigo, entre eu e Deus. E sabendo que Deus já tinha falado comigo sobre eu sair daquele lugar, eu apreciei as coisas. E eu saí calado. Não briguei, não fiz grupo, não coloquei a igreja contra ele. Eu saí caladinho, vim embora. E vim para Goiânia. Não é? Deixei ele, o campo dele, a congregação dele. Foi para lá. Mas eu não me levantei contra ele. Porque desde cedo, no ministério, eu aprendi que eu não posso me rebelar contra a autoridade que Deus constituiu. Pastor, mas eu não estou concordando, o que é que eu faço? Te dei a dica aí. Você tem 2 opções, se você não estiver concordando com sua liderança. Primeiro, conversa com sua liderança. Às vezes você está precisando de um conselho seu. Não é, irmã Isabel? Às vezes você está precisando de um conselho. Não é, irmão Antônio? É só um conselho que a pessoa precisa. E se ele não aceitar o seu conselho, e se você achar que de fato ele está errado, que para mim uma liderança evangélica, um pastor, ele está errado quando ele começa a agir contra o que a Bíblia ensina, amém? Ou ele começa a oprimir os irmãos, amém? Porque o pastor, ele não é um opressor, ele é pastor. O pastor não pode oprimir ninguém, porque as ovelhas não são dele, são de Jesus. Então tem que tratar bem aquilo que é de Jesus. Então, amados, mas tem muita gente, aqui nós não temos isso, é uma igreja, graças a Deus, que tem um equilíbrio, é pacífica, mas tem igrejas que eles ficam catando uma coisinha para tentar tirar o pastor. Tem igreja que não para pastor nela. Passa 3, 4 pastores por ano. Porque tem um grupo rebelde lá, implantado, que eles não deixam ninguém permanecer lá. Uma igreja que eu conheci, o pastor um dia falando assim, desavisadamente, falou assim, a minha igreja, para quê? A próxima reunião de obreiro tinha um testa de fé, falou assim, o senhor não serve para ser o nosso pastor, o senhor chamou de sua igreja, eu quero dizer que a igreja não é sua, a igreja é de Jesus. Arrogante. Irmão, eu falei sem pensar, não, você está achando que a igreja é sua? Criou um problema ali, por causa de uma palavra. Então, amados, jamais nós devemos fazer parte de rebeldia, porque Deus pune rebelde da mesma forma que puniu Satanás. Amém? Amém. Deus abençoe. Próxima terça nós vamos falar sobre a rebelião de Coré, Datã, Abirão, Ion,
e os seus 250 membros. Ele arrumou 250 membros rapidinho, irmão. O trem que anda rápido, rebelião, irmão. Deus abençoe, vamos ficar de pé.